Olá, meu nome é Marcelo Cambrais. Essa é a videoaula de número 2 do programa Revit Architecture 2012. Hoje eu vou estar falando desse menu aqui em cima, que é as barras de ferramentas que a gente tem para utilizar dentro do projeto. O primeiro botão que a gente vê aqui são as paredes. O atalho, quando você passa o mouse em cima, o atalho para a parede é WA dentro do teclado. Se você parar com o ponteiro do mouse em cima, repara que ele mostra, ele dá uma breve descrição do que é o botão. Isso para qualquer um dos botões do Revit. Você para com o cursor do mouse em cima e ele te dá uma descrição. E alguns, deixa eu mostrar algum aqui que tem um vídeo. Alguns ele tem até o vídeo. Ó, esse é o vídeo está sendo carregado ali do lado. Ele mostra como utilizar o comando, ó. Então, geralmente se você vai usar um comando que você não utiliza, ou nunca utilizou dentro do Revit, isso aqui é uma ferramenta muito bacana. Bom, então paredes. Se você baixou o arquivo que eu disponibilizei na primeira videoaula, a videoaula de número 1, falando sobre a interface inicial do Revit, você já tem então nas mãos aí, salvo no seu computador, dois arquivos, dois templates padrão. O template Minha Casa Minha Vida e o template ABNT desenvolvido por mim. 2012. Então, eu estou utilizando aqui o template ABNT 2012. Então, se eu clicar em parede, ó, e clica aqui, quando você seleciona qualquer comando aqui em cima, ó, qualquer tipo de comando desses aqui, essa primeira janelinha aqui, ó, é a barrinha de propriedades do comando que você está utilizando, certo? Então, aqui você pode, clicando aqui nessa setinha, você pode alterar o tipo da janela. Ó, tem vários tipos de janelas. Você pode alterar o modelo da janela que você está utilizando e visualizar a miniatura. Se você parar em cima, ó, o cursor do mouse, ele já aumenta o tamanho. Tanto a altura de peitoril que vai ficar a janela, ou se você não quiser ajustar ela pela altura do peitoril da janela, você ajusta ela pela altura da extremidade, deixando portas e janelas todas com a mesma altura de extremidade para não ficar fora do padrão. Então, nessa janelinha aqui você tem todas as informações do que você está utilizando, certo? E nessa barrinha aqui em cima, ó, essa barrinha aqui, ela te dá os parâmetros da ferramenta que você está utilizando. Um exemplo, clicando em parede, ó, modificar, colocar parede. Isso daqui, ó, você vai dizer para o Revit, você tem que explicar para ele como que ele vai funcionar. Se essa parede vai ter altura conectada, ou seja, se ela vai ser conectada a algum nível do seu projeto. Dentro do Revit, a gente tem alguns níveis, a gente trabalha com níveis. Então, se você colocar aqui que a sua parede vai ser conectada ao pavimento 1, por exemplo, todas as vezes que você alterar o tamanho do pavimento 1, as paredes que você colocou com esse comando serão alteradas. Eu prefiro usar não conectado. Aí vai de cada um. Essa daqui é a altura da parede. Se você clica em não conectada, automaticamente ele vai te pedir uma altura de parede. Então você já informa o pé direito da parede. No caso, para mim é 3. Linha de localização. Essa linha de localização, ela é o seguinte. Se eu clicar aqui, ó, e usar um exemplo, face de acabamento externa e fazer uma parede, ó, repare que na hora que eu viro o cursor do mouse para continuar, se eu tirar esse comando, só para uma informação aqui, se eu tirar a seleção dessa caixinha aqui, ele vai entender que as minhas paredes não são uma cadeia, ou seja, não são uma sequência da outra. Se eu desmarcar esse daqui, como ele está marcado, ele entende que vai continuar a parede. Então, como eu estava dizendo, se eu coloco face do acabamento externa, ele vai entender que aonde eu clicar com o mouse, é um exemplo, vou clicar aqui, cliquei. Ele entendeu que aqui onde eu cliquei é a face externa da minha parede. Então, na hora que eu virar para continuar, ó, repare que ele continua pela face externa do desenho, ó. E todas as vezes que eu clico, automaticamente ele une as paredes, diferente do AutoCAD, que você ficar com o comando trim, apara, vai bem mais difícil, bem mais complicado. Então, e se eu clicar aqui em face de acabamento interna, ó,
Repara. Ó. Na hora que eu viro para continuar a minha parede, ó. Deixa eu só fazer a parede em outro lugar aqui, para não atrapalhar o desenho, ó. Na hora que eu clico para continuar a minha parede, ó, ele entende que onde eu acabei minha parede já é o acabamento interno da minha parede. E na hora que eu vou continuar, ele coloca a parede com a medida, ó, interna, certo? Bom, inicialmente as paredes é isso. Existe mais um comando das paredes que é o seguinte: depois que você cria as paredes, aqui você tem a opção de escolher o tamanho, a altura, a espessura da parede, se é de 13, 14, 15, se vai ser cerâmica, para desenho em 3D. Então o Revit ele funciona assim: o desenho que você faz em 2D, ele já gera a vista em 3D, entendeu? Então você está desenhando ele em 2D e ele automaticamente já está saindo a vista para você em 3D. Então por isso você tem que já dizer para o Revit a altura da sua parede. E depois, mas e aí? Eu queria uma parede e eu posso alterar a altura e tudo mais? Se ela vai ser conectada no chão ou não? Pode, ó. Deslocamento. Se a sua parede vai ter um deslocamento do nível, o chamado nível 0. Se você colocar um tanto aqui, se você colocar 20 centímetros, 0,20 aqui, por exemplo, ela vai ficar 20 centímetros longe do chão. Aqui é aquele mesmo comando aqui em cima, se a sua parede está ou não conectada a algum nível. Aqui é a altura da parede. Se você quisesse, por exemplo, agora alterar a altura da parede, você seleciona ela, vem aqui e altera. E aqui ele já mostra aqui o comprimento da parede, a área, o volume. Ótimo. E depois que a parede está criada, você tem a opção de movimentar com o cursor do mouse, fazendo esse movimento, clicando e arrastando, basta. Tudo que fica em azul é possível de alteração. Ó, cliquei, arrastei. Mas aí, se você quiser fazer uma alteração mais precisa, ele mostra isso daqui, ó. E a vista aqui, você com um scroll do mouse, você movimenta para frente, para trás, ele volta o projeto. Tá vendo aqui, ó, a linha? Ele tá colocando uma medida para você interna, ó. Ele está dizendo que daqui até a face interna dessa parede tem 1,5 m. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele não está azul. Eu cliquei e ficou azul. Eu posso dizer que vai ser 2 metros. Eu dou um Enter. E a parede que está selecionada é a parede que vai movimentar. Se fosse essa parede selecionada, por exemplo, eu vim aqui, colocava 3 metros e é essa parede que vai para lá. Percebe? Então, sempre a parede que está selecionada é a parede que vai movimentar. E assim, você pode fazer as alterações dentro do projeto. E o tamanho? Mesma coisa. Ou você muda o tamanho da parede clicando aqui em cima, ou você muda o tamanho da parede clicando nessa bolinha amarelinha que fica do lado dela e arrastando. A mesma coisa. No caso aqui que não fechou, só clicar na face externa da outra parede e ele une as duas. Mas então, como eu faço para mim ver a minha vista 3D? Existe uma maneira de você colocar um atalho para sua vista 3D. Deixa eu só ver aqui onde fica. Configurações. Analisar. Só um minuto que eu tô vendo aqui onde fica. É aqui em vista, ó, interface do usuário, atalhos do teclado. Você clica e ele vai mostrar todos os comandos que tem os atalhos. Todos os atalhos dentro do Revit você pode estar alterando aqui, ó. Qualquer tipo, parede, qualquer coisa que você, por exemplo, a parede é o WA, o atalho. Se você falar, não, a partir de hoje não quero mais que seja WA, você vem, altera, seleciona um exemplo. Deixa eu pegar uma que tem um atalho, ó. Suponhamos que o remover do grupo era RG. Eu vou pressionar as novas teclas e vou
atribuir. Um exemplo se fosse RT. Atribuir, ela vai ficar como RT aqui. Não quero isso. O que eu quero é colocar um atalho para vista 3D. Então eu vou colocar aqui, ó, 3D. Ó, o meu já está com atalho. O seu não vai estar com atalho aqui, se você utiliza o Revit agora. Então, você tira, você clica aqui, coloca 3D, atribuir, ok. Pronto. Aí todas as vezes que você vir aqui no seu teclado e clicar 3D, ele vai te gerar a vista 3D, certo? Tem alguns arquivos aqui que eu estava mexendo anteriormente. Pronto, tá aqui. Essa, e o scroll do mouse aproxima e volta. E segurando o Shift com o scroll do mouse, a bolinha do mouse, você gira para cima, para baixo, para qualquer lado. E pressionando o scroll do mouse, você move o desenho para frente, para trás, para os lados. Bom, por hoje é só sobre parede. Nas próximas videoaulas eu vou estar explicando como alterar a estrutura de uma parede. Por hoje é só.